Depois de destruir a economia em 20 anos de poder, Evo Morales voltou às ruas para protestar contra o remédio amargo que ele mesmo ajudou a criar. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por O Peter é Carioca Sem Sotaque, escrito por Carlinhos Brown do Black Metal, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Enquanto muitos comemoravam o resultado da última eleição na Bolívia, quando dois candidatos que não se consideravam de esquerda disputaram o segundo turno, poucas pessoas prestaram atenção em um detalhe óbvio: o vencedor herdaria uma verdadeira bomba para desarmar. Como esperado, a crise econômica boliviana atingiu um ponto crítico, e ela é a causa de uma série de protestos que vem ocorrendo pelo país. O atual presidente Rodrigo Paz mal entrou no cargo e já precisa lidar com uma pressão absurda devido à escassez de dólares e à eliminação de subsídios à gasolina. Desde o início de maio de 2026, bloqueios em dezenas de pontos, especialmente nas vias de acesso a La Paz e El Alto, paralisaram o transporte de mercadorias. Filas quilométricas se formaram em postos de combustíveis, supermercados enfrentaram desabastecimento de alimentos básicos e hospitais relataram falta de remédios essenciais. Estimativas indicam perdas econômicas diárias na casa dos milhões de dólares, com o setor de transporte e comércio sendo especialmente afetados. Confrontos entre manifestantes e forças policiais deixaram feridos e aumentaram a tensão social. No dia 22 de maio, manifestantes invadiram prédios públicos, intensificando a crise. Para piorar as coisas, Evo Morales, o ex-presidente boliviano, veio a público pedir a convocação de novas eleições. Rodrigo Paz acusa Evo Morales de estar por trás dos protestos, mas o socialista, por sua vez, nega as acusações. O fato é que a Bolívia enfrenta problemas de desordem desde o início de maio, desencadeadas pela escassez de alimentos, remédios e combustíveis. Os sindicatos e agricultores assumiram a frente nos protestos. Em contrapartida, os governistas também organizaram uma resposta, pedindo ordem e respeito às medidas anunciadas pelo atual presidente. Os eventos do dia 22 de maio passaram um recado a Rodrigo Paz. O desejo de certos setores da sociedade boliviana é de que ele renuncie e que as medidas de austeridade tenham um fim. Como dito, a crise atual da Bolívia é o reflexo de medidas sociais adotadas no passado, enquanto a esquerda estava no poder. Paz busca apagar o fogo com as medidas de austeridade, mas o choque está sendo grande. Sem os subsídios aos combustíveis, a inflação real aparece, e o resultado é o desespero econômico. O diagnóstico é apenas um: o socialismo falhou mais uma vez. O Movimento al Socialismo, popularmente conhecido como MAS, governou a Bolívia durante 20 anos. De 2006 a 2019, Evo Morales era o presidente. De 2019 a 2025, Luiz Arce foi seu sucessor. O governo do MAS foi marcado por um forte intervencionismo estatal, com nacionalizações no setor de gás, subsídios aos combustíveis e expansão de gastos sociais. Assim como no Brasil, boa parte dessas medidas se tornaram possíveis pelo boom das commodities, no começo do século XXI. O problema é que no longo prazo a conta chega, e a bomba estourou nos últimos anos. Durante os primeiros anos de socialismo, o modelo pareceu funcionar. Os preços altos do gás natural permitiram o financiamento de programas sociais, a redução da pobreza e a ampliação da inclusão de populações indígenas na economia. No entanto, o intervencionismo criou distorções profundas. A estatal YPFB assumiu o controle quase total da exploração de gás, mas a falta de novos investimentos levou ao esgotamento das reservas. A produção diária de gás caiu de cerca de 60 milhões de metros cúbicos em 2014 para menos de 30 milhões de metros cúbicos em 2025. As reservas certificadas despencaram drasticamente. Os subsídios aos combustíveis, que custavam ao Estado dezenas de milhões de dólares por dia, incentivavam o contrabando em massa para países vizinhos e criavam um rombo fiscal insustentável. Controle de câmbio, corrupção e dependência estatal complementaram o quadro de uma economia artificialmente sustentada, que inevitavelmente entrou em colapso. Em 2025, o MAS sofreu uma derrota histórica, conseguindo apenas 3% dos votos. Essa foi uma resposta clara da população boliviana aos problemas causados pela administração do Partido Socialista. No segundo turno, Rodrigo Paz, de centro-direita, e Tuto Quiroga, de direita, disputaram o cargo mais alto do executivo boliviano.
com 55% dos votos, Rodrigo Paz foi eleito com uma missão clara: resolver a situação econômica da Bolívia, custe o que custar. Apesar de ter sido um resultado histórico, a tal guinada à direita não foi tão drástica. Como dito, Paz é um candidato de centro-direita e a sua eleição não significou uma revolução liberal. Apesar disso, Paz não teve outra saída a não ser a adoção de medidas impopulares de austeridade para combater um mal crônico, proporcionado por 2 décadas de governo do MAS. O esgotamento das reservas de gás, a dependência estatal, o controle de câmbio, a corrupção e a falta de investimentos levaram à situação em que a Bolívia se encontra hoje. Paz herdou uma economia quebrada e está dando o remédio amargo para essa doença: o corte de subsídios e a austeridade fiscal. Entretanto, sem o acompanhamento de medidas maiores que visem desregulamentar o mercado, abrir a economia e deixar o setor privado agir, todo esforço e sofrimento pode ser em vão. Na Venezuela, Hugo Chávez, de 1999 a 2013, e Nicolás Maduro, de 2013 até ser preso pelos Estados Unidos, no início de 2026, implementaram um modelo baseado em nacionalizações em massa, controle de preços e gastos sociais gigantescos. Eles expropriaram empresas privadas e, com isso, expulsaram investidores estrangeiros. O resultado não poderia ser mais óbvio: queda na produção de petróleo, hiperinflação, escassez de combustíveis, corrupção endêmica e autoritarismo. A Bolívia segue por uma rota parecida. Na Argentina, Juan Perón e mais recentemente a família Kirchner destruíram um dos países mais ricos do mundo. O peronismo foi marcado pelo intervencionismo, protecionismo e pela elevação dos gastos públicos. Décadas de políticas desastrosas, similares às implementadas pelo MAS, fizeram a Argentina deixar de ser um dos países com o maior PIB per capita do mundo para se tornar um país falido. A inflação argentina chegou a 211% em 2023, devido principalmente à estagnação e aos defaults recorrentes. Assim como Paz, os argentinos elegeram Javier Milei para tentar apagar o incêndio. Com uma abordagem similar de corte de gastos e ajuste fiscal, houve uma redução significativa da inflação, mas não sem antes ter um choque de realidade pelas consequências das medidas implementadas que visavam o corte de privilégios. Seja como for, a solução real para a Bolívia vai muito além de uma nova eleição ou de reformas pontuais. A própria cultura estatista, a dependência de recursos naturais e a corrupção são problemas que inviabilizam uma solução simples, de curto prazo. Reformas profundas são necessárias, visando a desregulamentação e principalmente a estabilidade monetária. Sem isso, a alternância entre períodos de socialismo falido e ajustes tímidos colocam o país na sarjeta. A ironia parte de Evo Morales, um dos grandes causadores da crise boliviana, tentando surfar na onda dos protestos a fim de aumentar sua popularidade. Caso ele obtenha sucesso e no futuro a Bolívia volte a ser governada por um partido socialista, a insistência em um modelo falho pode acabar custando ainda mais caro, colocando o país em uma crise ainda maior. Resta esperar que os bolivianos entendam o perigo por trás dessa armadilha. Para além dos problemas internos, os Estados Unidos, por meio de Marco Rubio, o secretário de Estado, disseram que estão monitorando a situação. Rubio disse que os americanos podem intervir caso os criminosos derrubem líderes democraticamente eleitos. Com a prisão recente de Nicolás Maduro, a ameaça dos Estados Unidos pode ser muito mais do que uma bravata. Portanto, os protestos na Bolívia configuram a reação de um setor da sociedade que foi mal acostumado por anos de políticas intervencionistas e subsídios. Paz tem uma verdadeira bomba em seu colo e tenta resolver o problema através de medidas que causam um imenso choque inicial. Contudo, sem uma mudança no paradigma de governo boliviano, pode ser que os grandes responsáveis pela crise voltem ao poder e a Bolívia afunde ainda mais na lama. Em última instância, a crise boliviana escancara uma verdade que quem defende o Estado insiste em ignorar. Nenhum país prospera quando transfere ao Estado a responsabilidade de sustentar artificialmente a economia e controlar os rumos da vida das pessoas. Subsídios eternos, dependência estatal e intervenções constantes podem até produzir uma sensação momentânea de estabilidade, mas inevitavelmente cobram um preço alto quando a conta chega. A Bolívia não precisa apenas trocar governantes ou partidos, mas sim recuperar a confiança na liberdade econômica, no empreendedorismo e na capacidade dos indivíduos de gerar riqueza sem o peso sufocante da burocracia estatal.
Enquanto o país insistir em buscar salvadores políticos, em vez de limitar o poder do governo e fortalecer a autonomia da sociedade, continuará preso no mesmo ciclo de populismo de esquerda, crise, reformas insuficientes e insatisfação popular. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!